Fala, rapaziada da Cachorrada Alvinegra, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui, mais um resumo rapidinho aqui do que aconteceu nesse final de semana de importante pra gente. Basicamente eu vou falar aqui hoje, dos resultados da rodada e do jogo do Botafogo mesmo, né? Fazer uma análise aqui da minha opinião, assim, do meu ponto de vista do jogo, do que foi o resultado do Botafogo contra o São Paulo, lá fora de casa no Morumbi. Antes de fazer essa análise, né, já preparando o terreno aqui, queria convidar vocês para fazer a seguinte reflexão, o seguinte exercício aqui, tá bom? Vamos lá. Vamos lembrar aqui todos os jogos fora de casa do Botafogo nessa temporada. Vou pegar aqui, tô colando aqui do meu computador, beleza? Só para poder ver aqui. Primeiro jogo fora de casa, contra o Bahia. Quem lembra como é que foi? Sufoco. O Botafogo teve 2, 3 chances de gol, fez 2-1, tomando muita pressão, muito ataque lá. O Jacaré lá, nossa, bagunçou a gente. Ganhamos. Contra o Flamengo, dá nem pra falar, tipo assim, o Flamengo teve boa chance no primeiro tempo, mas o Botafogo saiu vencendo 2-0, jogando muito bem. No segundo tempo, jogando com a menos, ainda fizemos um gol. Jogo épico, não tem como esquecer, jogamos muito bem mesmo. Próximo jogo fora de casa, Goiás. Perdemos de virada 2-1, jogamos mal, jogo feio, jogo ruim. Próximo jogo fora de casa, Atlético Paranaense. O Botafogo também jogou bem mal, teve bastante dificuldade. Teve toda a polêmica lá, né, da arbitragem, que dificultou, a gente podia ter saído com um ponto. Mas, de qualquer forma, não foi também o melhor jogo do Botafogo. Próximo jogo fora de casa, Cuiabá. Esse é o que todo mundo sempre lembra. O Botafogo jogou mal demais. Conseguimos ainda o resultado e conseguimos sair com os 3 pontos. Contra o Palmeiras. O time jogou bem, se postou bem. De chance de gol, o Botafogo não teve tanta chance assim, não teve volume ofensivo tão grande. Teve o gol do Tiquinho e teve um lance do Vitor Sá, que eu lembro, um contra-ataque muito bom. Não sei se foi o Eduardo, alguém deixou ele na cara do gol, ele chutou assim no canto esquerdo do goleiro, né? Passou raspando ali, mas foram só 2 ou 3 chances de gol. Lembra bem, galera, lembra bem, tá? Depois contra o Grêmio, PR foi o nome do jogo. O Botafogo teve até chances ofensivas também, além dos 2 gols. Mas PR foi o cara, ele fez aquele jogo de gala naquela partida, lembra disso. Depois Santos, o que aí já foi mais recente, né? O Botafogo nos últimos 15 minutos criou muita chance, podia ter vencido, foi um dos jogos que o Botafogo criou mais chance, apesar de ter jogado muito mal ao longo do jogo. Depois dos 30, 35 minutos o Botafogo criou muitas chances, empatou e teve mais 2 chances para virar. Em termos de volume ofensivo, por mais que o jogo tenha sido ruim, se for somar o número de finalizações, pode ter sido nos jogos fora de casa que o Botafogo mais teve chance. E aí o Cruzeiro, que o Botafogo não fez nada. E agora, contra o São Paulo. Desses jogos, até o jogo contra o Palmeiras, né? Luiz Castro, certo? E se você for parar aqui nesse retrospecto que eu estou fazendo, é justamente para mostrar que o Botafogo fora de casa não é o Botafogo dentro de casa desde o início do Brasileiro. Não é porque tá com o Bruno Lage que o Botafogo não joga da mesma forma que dentro de casa. O Botafogo vem jogando, digamos, muito mais reativo, né, respondendo muito mais fora de casa do que dentro de casa. O que eu, obviamente, não estou dizendo, não estou passando pano, talvez esteja um pouco, mas assim, que não é para se preocupar, que não é para ligar o alerta, acho que mas também não é nada de fim do mundo, vamos lá. Mas o que eu quero dizer é que o problema é ficar falando que é o Bruno Lage, que é o técnico, né, que faz o time jogar mal fora de casa. Sendo que o Botafogo, por exemplo, o último jogo agora, contra o Inter, acho que a diferença de um jogo contra o Cuiabá, contra o Bahia, é que a bola não entrou. Inclusive o Botafogo jogou até melhor do que, por exemplo, contra o Cuiabá, contra o Bahia da vida. O Botafogo no primeiro tempo criou até mais chances. E o Eduardo perdeu o gol que ele perdeu, não existe, é um gol que não pode perder. O Janderson, no início do segundo tempo, teve uma bola que passou muito perto ali, que eu não vou nem falar que perdeu, porque foi mais uma criação dele ali, o chute passou raspando. Então, assim, no primeiro turno, bolas que entraram em jogos horríveis nossos fora de casa, jogos que eram pra gente empatar ou perder, algumas bolas entraram e mudaram o jogo pra gente. E aí o Botafogo era chamado de cirúrgico, era o time cirúrgico, que tinha 1 ou 2 chances e fazia. Aí agora o Botafogo tem 1, 2, 3 chances e não faz, e a galera fala que acabou, que vai perder, que o Palmeiras vai chegar. Então assim, fiz esse retrospecto aqui pra gente lembrar que, cara,
o Botafogo não está jogando muito diferente do que vinha jogando fora de casa, né? Nesse jogo, a única diferença que eu senti, tá? Mas é uma coisa muito minha, muito pessoal, muita opinião, é que eu tive a impressão que o Botafogo jogou um pouco mais com a matemática, já está começando talvez a jogar com a matemática. E aí que entra o meu questionamento do empate, que eu não gostei do resultado, eu não gostei muito também do jogo, apesar de não ter sido muito diferente do que o Botafogo vem jogando fora de casa desde o início do campeonato. Mas o Botafogo vai ter dezenas de jogos fora de casa aí nesse restante de campeonato. Só que alguns jogos a gente, já jogar com a matemática e pensar no empate realmente, são super válidos. Esse eu acho que não era um para isso. E obviamente, eu não estou falando de jogadores não que jogaram para empatar, que não queriam jogar, não estavam com vontade, não é isso. Mas teve alguns lances, alguns momentos pontuais que para mim ficou clara a impressão de que o time já estava pensando ali numa matemática, sendo que, cara, a gente vai ter adversários muito mais difíceis fora de casa. O São Paulo em si não é um time fácil, pelo contrário, é um time muito bom. Mas no contexto, o São Paulo vindo de um monte de jogo, 2 jogos por semana aí, e a gente com uma semana inteira de folga, o time titular, só sem o Tiquinho, mas já mostramos que conseguimos fazer gol sem o Tiquinho. O Palmeiras, um time muito misto ali, só no segundo tempo voltam os caras importantes. Eu acho que não era um jogo pra gente jogar com a matemática. Eu fiquei com essa impressão. Que o Botafogo teve momentos que o time... O Lucas Perry é um cara que puxa muito contra-ataque, muito rápido. Até mesmo nos jogos fora de casa, no começo do campeonato, né? Obviamente o Botafogo não tinha gordura, não tinha matemática para jogar, então algumas bolas que ele pegava assim, já tentava puxar o contra-ataque. Nesse, cara, eu lembro de um lance no primeiro tempo que para mim foi assim, simbólico. Foi bem no finalzinho, acho que faltava 1 minuto para acabar o primeiro tempo. O São Paulo estava vindo um contra-ataque, perderam ali, se embolaram, e ficou uns 4 meio que praticamente parados, assim, quase que não voltaram. Os 4 jogadores de São Paulo não voltaram, um estava no chão, inclusive. E o Lucas Perry, cara, ali era um lance que, por que não tentar puxar um contra-ataque rápido? Ele que sempre puxa, né? Por que não tentar ali, cara, faz um gol ali no finalzinho do primeiro tempo? Caraca, o jogo praticamente acaba, o Botafogo volta pro segundo armadinho, contra-ataque pronto, o São Paulo ia sair muito mais desesperado e bagunçado. E vários outros momentos, assim, que eu sentia que, cara, podia forçar um pouquinho mais ali, podia forçar, porque era um jogo diante das circunstâncias que o São Paulo vinha e do descanso que o Botafogo teve, enfim, de todo o planejamento. Eu acho que o Botafogo podia forçar mais a barra. Ali no final, eu nem culpo, faltando 10, 5 minutos, tá 0x0, tu vai forçar ali um ataque, sair com muita gente, toma um contra-ataque e aí, perde um ponto. Beleza. Mas acho que ao longo do jogo, faltou um pouquinho mais isso. Vão ter jogos que vai valer muito mais a pena a gente já no começo pensar mais na matemática, entrar um pouco mais segurando a onda de verdade, assim. Esse eu acho que não era um desses. Eu posso ter errado, tá? Mais uma vez, falei que era um sentimento que eu tive que o Botafogo jogou já com a matemática nesse jogo. Achei um tanto cedo demais e uma escolha ruim, né? Um jogo que não era para fazer isso. Pode ser que os caras só não estavam também tão inspirados assim, né? E de qualquer forma, comparando o jogo contra o Santos e contra o Cruzeiro, já foram jogos de casa, jogos fora de casa bem melhores. Foi um jogo fora de casa, perdão, bem melhor, né? Então, acho que vale a pena considerar isso também. De resto dos resultados, né? Palmeiras ganhou, Flamengo ganhou, Fluminense ganhou, e só o Santos e o Bragantino Santos não, o Grêmio, que perdeu pro Santos, e o Bragantino perdeu o Bahia, né? Esses dois só que perderam, que estão ali perto. Agora, Flamengo, o Palmeiras e o Fluminense venceram. Então, a diferença, principalmente para o Palmeiras, agora é de 11 pontos. Não podemos cair na pilha, achar que é tudo desespero. Agora a gente tem 2 jogos em casa, um contra o Bahia, obrigação de vencer, e contra o Flamengo, um jogo dificílimo. O Botafogo não pode ficar se garantindo. Por isso que eu falo de jogar, tentar alguns jogos fora de casa, tentar ir mais para cima. Porque não dá para garantir que a gente vai ter 100% de aproveitamento em casa. Então, conseguir 3 pontos em outro joguinho fora de casa aí, acho que é bem importante. Diz aí no comentário o que vocês acham, se vocês concordam, se inscrevam e compartilhem com seus amigos.